Sons of Babylon, we sat down and wept when we remembered Zion. If I forget you, oh Jerusalem, may my right hand forget its king. May my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not remember you, if I do not A origem macabra do Papai Noel. Hoje vamos explorar um lado pouco conhecido, e muitas vezes perturbador da figura que todas nós associamos ao espírito natalino, o Papai Noel. Preparem-se para descobrir a origem macabra por trás desse personagem, aparentemente inofensivo. Devo ressaltar aqui, para entendermos melhor a verdadeira fábula do Papai Noel, precisamos voltar no tempo, na imemorial roda da história, e mergulhar de cabeça nas lendas antigas e contos, que eventualmente deram origem a essa figura icônica. As tradições nórdicas e germânicas. Onde encontramos indícios dos precursores do Papai Noel, na mitologia nórdica há relatos de um ser chamado Deus dos Mortos, e da sabedoria que possuem semelhanças curiosas com a imagem do Papai Noel, é muito conhecido atualmente no meio do entretenimento da cultura mundial. Devido à sua ampla divulgação dos cinemas e séries de Hollywood, porém diferente da cultura popular na sua história original, ele é muitas vezes retratado como um homem mais velho de barba longa, que viaja no trenó puxado por animais, pelo seu distribuindo presentes aos que mereciam. E para quem já se aprofundou na ciência antiga dos deuses, sabe que tinha o poder da sabedoria, magia e da morte é o equivalente. Às vezes o deus do trovão, na mitologia, vemos uma comparação, significa Senhor, que por sua vez são duas palavras equivalentes, entre eles é realmente absurdo. Porém, para os acadêmicos mais despertos, isso não é nenhuma surpresa, isso porque nós sabemos que todas essas histórias partiram de uma única original. Chegando até esse ponto, já percebemos que esse conto do Papai Noel não prove de algo muito confiável, tão pouco aceitável, para ser associado a uma data comemorativa tão importante para a humanidade. Deu como a lenda de São Nicolau, um bispo generoso, conhecido por dar presentes aos necessitados e às crianças. Essa figura benevolente gradualmente se transformou no São Nicolau, que conhecemos hoje, mas ainda não estamos na versão final do Papai Noel, pois sabemos que o mal sempre se disfarça do bem, antes de dar o bote mortal. Afinal, se não fosse assim, ele jamais conseguiria atacar as pessoas que já sabem distinguir o certo do errado. É fato que o maligno sempre vai usar máscaras, e que sempre é atento, pois é dito que ele é antigo, a serpente que desde o começo dos tempos engana a humanidade. Tendo ciência deste ensinamento, vê que é aqui que acontece uma virada sombria em nossa narrativa. Quando exploramos as tradições folclóricas europeias, onde as histórias sobre um ser sinistro chamado Krampus começam a surgir, Krampus é um demônio conhecido como companheiro malévolo de São Nicolau. Viam em crianças desobedientes e desprotegidas, muitas vezes é relatado que ele a raptava, levando consigo, tirando dos seus pais, na medida que as histórias de Krampus e São Nicolau foram se entrelaçando. Surge a figura do Papai Noel, como a conhecemos hoje. A dualidade entre a bondade e a punição, presente nas tradições antigas, é incorporada na moderna figura do velhinho de barba branca. Porém, quando escavamos mais fundo nas raízes do Papai Noel, uma conexão sinistra se revela com o obscuro personagem Krampus. Não é apenas uma casualidade histórica, mas uma simbiose macabra entre a benevolência aparente do Papai Noel e a crueldade de Krampus. E o Papai Noel possui imagem amigável e generosa. Pode ser visto como uma cortina que esconde a face mais sombria de suas origens. Nada mais é que um demônio, um ser que mais uma vez podemos associar a Baal, ou mesmo Moloque, duas entidades que são relatadas na Bíblia Sagrada, não só nas histórias e na aparência demoníaca, mas também no sacrifício infantil. Assim, sem muito esforço, podemos ver o despacho do mal,
que desde a antiguidade influencia a sociedade, buscando idolatria para si própria, ofuscando a história verdadeira, e neste caso principalmente, vemos essas entidades antigas, tentando se associar à criança como claramente vemos. Temos também algumas referências no traje vermelho do Papai Noel, que originalmente pode ter sido associado ao manto de São Nicolau. Este adquire uma nova camada de significado quando relacionado ao demônio Krampus, cuja pelagem escura contrasta fortemente o verde e vermelho, cores frequentemente relacionadas ao Natal. Podem esconder uma simbologia mais sinistra. O vermelho intenso do traje do Papai Noel pode ser interpretado como uma representação visual da dualidade de sua natureza, enquanto à primeira vista transmite calor e generosidade, ao considerar a figura sombria de Krampus. Esse vermelho pode ser visto como uma máscara ocultando a verdadeira essência por trás da benevolência aparente. Além disso, a inclusão do verde, outra cor associada ao Natal, adiciona uma camada adicional. O verde, muitas vezes é associado à esperança e inovação, mas quando aplicado à figura do Papai Noel em conjunto com Krampus, essa cor pode esconder uma simbologia mais sinistra, pode representar a coexistência do bem e do mal, da luz e das trevas, dentro da própria essência do personagem natalino, sugerindo que a temporada por elementos mais complexos e sombrios do que inicialmente percebemos. Desde o começo, seu plano de implantar falácias no meio da história dos homens tem se mostrado eficaz, vendo que a maioria das pessoas não tem ideia, ou mesmo interesse por esses assuntos. Afinal, foi assim desde o Gênesis da civilização. A árvore de Natal. Passado distante, a fim de desvendar os mais intrigantes mistérios, ainda não respondidos, na linha do tempo da nossa história. Hoje tentaremos falar um pouco sobre a origem de um dos símbolos festivos mais conhecidos do mundo, a árvore de Natal, reconhecida por sua admirável beleza destacada por meio das propagandas midiáticas de fim de ano. Esta, através das suas luzes coloridas, conseguem trazer para o coração de qualquer um a velha magia de Natal, recheada de boas lembranças da infância, com uma camada adocicada de reminiscência. Entretanto, o que revelarei neste estudo é a sua origem oculta, que infelizmente a maioria não sabe. Afinal, todos pensam que esse símbolo teve início na tradição cristã. No entanto, a verdade é que este apenas entrelaçou suas raízes epífitas na trama original, em algum período da história, para que hoje, como vemos no século XXI, foi renegável não dizer que a imagem mais notoriamente conhecida do Natal nada mais é que a figura do grande pinheiro iluminado ao lado do humilde presépio, que cada dia mais perde seu lugar de destaque para os presentes e enfeites à sua volta. E isso não é à toa, pois a resposta e o porquê disso estar acontecendo será amplamente revelada neste vídeo. Afinal, não podia ser diferente, pois a introdução da árvore Natal. Pois a resposta e o porquê disso estar acontecendo será amplamente revelada, não podia ser diferente, pois a introdução da árvore natalina deriva do que podemos chamar de mensagem subliminar bem-sucedida, e o respaldo que uso para dizer isso é a ciência, que tem ao saber que essa tradição de decorar árvores durante o inverno remonta a antigas culturas pagãs, muito antigas, babilônios, egípcios, romanos e celtas, que celebravam o solstício de inverno com rituais envolvendo árvores e, vasculhando com afinco, eu consegui perceber uma conexão sombria, com ninguém menos que Nimrod, o construtor da antiga Torre de Babel. Como todos já sabem, esse personagem bíblico, apesar de pouco mencionado nas escrituras, tem muito destaque no meio acadêmico da teologia. Isso porque muitos livros apócrifos, ou seja, livros para estudo, e não doutrinários, podemos conhecer muitas partes da sua história. Distante nega que a mitologia de Nimrod é uma tapeçaria complexa de ambição, desafio divino e consequência duradouras. Tradições destaca não apenas o poder do homem, mas também as complexidades dos mitos que moldaram as civilizações antigas. Segundo as tradições judaicas, poderoso caçador, diante do Senhor e um reformável, seu nome tornou-se sinônimo de poder e rebelião contra Deus. Ele liderou a construção de cidades grandiosas, uma estrutura que desafia até mesmo o Criador, e usando a concepção judaica como base para esse estudo, vemos desafiando diretamente a vontade divina, e este se tornou os símbolos remotos. A incrível misteriosa para aqueles dias foi herdado por ele, através dos ensinamentos de seus ancestrais que viveram
antes do grande dilúvio, que varreu a terra no passado. Que nada mais é que uma forma de tempo, criado pelos sumérios após a queda de Babel, passando posteriormente para babilônios e assírios na antiga Mesopotâmia, esses que foram as primeiras civilizações pós-dilúvio. Os zigurates são uma estrutura maciça em forma de pirâmide, com vários andares sobrepostos, com um tempo para duração a deuses no topo, forma que estranhamente nos lembra do pinheiro. Está claro a tentativa de implantar a simbologia, corrupta em meio ao sagrado, e para validar mais ainda essa minha conclusão. Vou adiantar para vocês essa antiga história judaica que relata uma das versões das histórias, que liga diretamente à árvore de Natal, mas antes de continuar, precisamos ser cautelosos e transparentes em algumas narrativas. Se dá mais ênfase para sua morte, que aconteceu em uma revolta liderada por aqueles que temiam sua ambição, outras a um irmão de Jacó. Outras histórias sugerem um castigo divino direto do Altíssimo Celestial. Porém a parte que abordaremos aqui é uma ainda mais oculta, onde entram mais dois protagonistas e familiares de Nimrod. Esses são sua esposa Semiramis e seu filho Tamuz, que nasceu da arcaica prática do incesto, e segundo essa narrativa, Semiramis, além de marido e esposa, também eram mãe e filho, ato abominável diante do Senhor, mas que aqui ganha um significado ainda mais sombrio, e à medida que avançamos, percebemos o plano de preservar a linhagem antediluviana, que eles se esforçaram para manter, o mais por possível, pois eles sabiam que isso é linhagem sanguínea, carregava o gene dos antigos deuses, no entanto, como são muitas informações e não queremos cair em outra temática ou devaneio, vamos concluir nosso raciocínio com o que realmente relaciona esse mito antigo de Nimrod diretamente com a árvore de Natal. É o fato que essa versão que citei acima nos conta que uma árvore frequentemente descrita como um pinheiro, teria brotado no local onde estamos, filho de Nimrod, teria falecido, no dia 25 de dezembro, e após perceber o acontecido, Semiramis e sua mãe adornou o pinheiro com enfeites, e deu ordens ao povo que entregassem presentes todo o ano, em uma data específica de inverno, exclamando depois em alta voz, que esta árvore seria sagrada. Aqui vemos claramente que além da sua forma geométrica idêntica ao zigurate, como mostrei em antemão, temos também essa história que se conecta diretamente à tradição de adornar o pinheiro, enfeites e entrega de presente, e para complementar mais ainda o estudo. Também é importante dizer que a influência dessa trindade antiga em Rhodes foi tão poderosa que muitos concordam que eles influenciaram cultos pagãos da antiga Mesopotâmia, trocando de nome conforme a época e cultura de cada país, cidade, que podemos fazer à medida que entendemos, mas a antropologia desses povos é a comparação entre a rainha com o conto da deusa. É uma antiga divindade mesopotâmica associada a várias funções, incluindo amor, fertilidade, guerra e sexualidade. Ela era adorada em diversas culturas da região, como os sumérios e os babilônios. Esse culto desempenhou um papel significativo nas práticas religiosas dessas civilizações, tendo suas equivalentes com o nome de Inanna na Suméria, Ísis no Egito, Afrodite, na Fenícia Ísis, na Grécia e também Vênus em Roma, e após constatar essas semelhanças nosso estudo, faz todo sentido quando percebemos que todos esses povos cultuavam uma espécie de árvore no festival de inverno. O mito foi apenas evoluindo, se adaptando a cada cultura, com o passar do tempo até chegar nos dias atuais. A comemoração do Natal, como hoje, surgiu de uma mistura de tradições e simbolismos antigos, especialmente entre os romanos e os primeiros cristãos. A data de 25 de dezembro foi escolhida por volta do século IV d.C. pela Igreja Católica como um dia oficial para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Antes disso, o dia já era marcado por festividades pacíficas, como o Sol Invictus e as Saturnais, que comemoravam o solstício de inverno e o renascimento do Sol. Origens e motivações. Festividades romanas e solstício de inverno. A Saturnália, uma celebração romana que ocorria em dezembro, marcava o início do inverno e trazia festividades e trocas de presentes. Já o Festival do Sol Invictus, no dia 25 de dezembro, celebrava o nascimento do Sol Invencível e após o solstício de inverno.
if I do not consider Jerusalem my highest joy. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.